Eu estive com o senhor Ji Won, da Biosom, representante da Biosom e dessa tecnologia aqui no Brasil. Ele fez a gentileza de vir aqui até o estúdio para demonstrar esse software, explicar mais sobre essa tecnologia, e achei muito interessante e acho que pode ajudar muita gente. Então vou começar dizendo o seguinte. Até onde eu entendi, é uma tecnologia relativamente nova no mundo. Essa primeira tela aqui do software, ela mostra aqui uma representação gráfica da cóclea, né, que está no ouvido interno, que é essa estrutura aqui em forma de caracol. Essa tela existe mais como curiosidade e também porque ela permite a gente, né, então vamos clicar aqui para começar. Ela permite que a gente vá passando o mouse aqui por algumas regiões, né, que seriam as regiões que percebem essas frequências na cóclea. Não funciona todas, né? Alguns extremos aqui de graves e agudos não funcionam, pelo menos nesse software, nessa versão. Mas já dá para a gente começar a gerar alguns ruídos. Vou deixar aqui para vocês ouvirem. Ó. E acho que está bem baixinho por vários motivos. Vamos já prestar atenção nisso. Primeiro, quando você liga o software, ele naturalmente coloca o volume de saída principal do seu sistema do Windows em 50%. Então, para você realmente não correr o risco de gerar algum barulho muito alto, você vai estar de fone. Então, atenção nisso, tá? Se estiver muito baixo, porque o software realmente abaixa. De propósito, você vai lá e aumenta. E você tem esse volume relativo aqui também. Então, você vai tomar cuidado, você vai usar fones, tá? A ideia é usar fones para esse tipo de software, tanto para essa parte de teste quanto para a parte de treinamento e exercício, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, você precisa de um bom par de fones de ouvido, de preferência daqueles de fechados, né? Closed back e não open back, para você ficar bem isolado mesmo. Vai regular lá o seu volume de audição e o volume do amplificador do seu fone, né? Não sei se está na interface, na mesa, onde tiver. Mas é importante que, durante esses ajustes iniciais, os testes iniciais e os exercícios que você vai fazer nos próximos dias, nas próximas semanas ou meses, você ter sempre o mesmo fone de ouvido e o mesmo volume. Tá ligado no mesmo amplificador, no mesmo volume. Você vai, então, por exemplo, passa o mouse aqui e, para mim, aqui está muito baixo. Deixa eu aumentar. Agora começa a ouvir, vou até aumentar um pouquinho o monitor. Começa a ouvir bem, né? Então você vai ver no seu fone, no seu cenário, o quanto que você vai deixar aqui para fazer esses testes iniciais. O que é esse teste inicial? Vê aqui se você consegue ouvir, né? Pelo menos todas essas frequências bem. Da onde começa? Aqui de 254 até 11.000. Então a ideia aqui é que pelo menos você consiga ouvir todas sem nenhum problema, mesmo que você tenha que aumentar bastante aqui, tá? É normal você sentir diferença mesmo de volume entre elas. Isso faz parte mesmo. Também para você ver se o seu sistema consegue reproduzir todas essas frequências sem nenhum problema, né? Se o seu fone não tem algum problema grave, sua interface, seu amplificador. Então, assim, é uma tela mais de teste inicial para você começar a se familiarizar com a interface, com as frequências. É só parar em cima que ele já toca, ó. Você viu que está tudo funcionando, consegue ouvir tudo, regulou o volume lá mais ou menos, regulou o volume do seu fone. Seu fone está reproduzindo tudo. Maravilha, a gente vai passar para a próxima fase, direto para a parte de teste aqui, então esquerdo. Agora sim, tá? Então ele vai começar a mostrar aqui número dos índices, frequência, tal. Ele vai começar a gerar sinais conforme você escolher aqui, né? São bandas, não são todas as frequências, são bandas, tá? Para quê? Para que seja um teste relativamente rápido, simples. Ah, é um exame de audiometria? Não tem esse caráter de precisão, de acompanhamento médico. É muito mais simplificado que uma audiometria, mas é um teste muito interessante para você descobrir como está a sua audição em várias bandas principais aqui. Então essa primeira banda, por exemplo, ó, vai de 233 a 415, conforme mostra aqui em cima também. Essa segunda, 359 a 640. 554 a 988. Dá para dizer que é uma oitava, mais ou menos, né? Começando em 200, né? 233, isso. E indo até 12.912, até os 13. Então é um teste simplificado, mas é um teste que vai dizer para você muita coisa sobre a sua audição, talvez você não saiba, e ele vai gerar um exercício posterior que tende a corrigir, melhorar a sua audição. Isso que é muito interessante. Então como você faz o teste? Começa aqui, né? Eu sugiro começar pela ordem. Então você vai clicar aqui no 1, ele está gerando.
Aqui, naturalmente, você não vai ouvir nada. Aqui, provavelmente, você vai ouvir muito bem. A ideia é, vai aumentando gradualmente até você começar a ouvir. Assim que você começou a ouvir, então você tem que estar num ambiente silencioso, né? Com um fone muito legal. Assim que você começar a ouvir, você larga esse controle de volume. Então, por exemplo, eu não vou mais mexer aqui na minha monitoração, com o volume da mesa, nada, e vou fazer o teste aqui como se fosse real, tá? Um teste real. Então, para mim, é mais ou menos aqui em 57 eu começo a ouvir. Dependendo de como você está assistindo o vídeo aí, claro, talvez você já está ouvindo faz tempo, talvez você ainda não está ouvindo. Então, eu vou exagerar, tá? Vamos supor que para mim aqui deu no 72. Legal. Só passar para a próxima, clico na próxima. Agora eu estou ouvindo no 69. Legal, clica na próxima. Agora eu começo a ouvir só no 76. Clica na próxima. Agora eu estou na dúvida. Volta um pouquinho, espera, sobe. E agora eu não sei se eu já comecei antes ou não. Sobe bastante, vai descendo, né? Gasta o tempo necessário para você ter certeza. Aqui eu não ouço, aqui eu já ouço. Aqui eu não ouço, aqui eu já ouço. Então você acha esse limiar. Quando você começa a ouvir, vai para o próximo, tá? Então eu vou fingir que eu fiz todo o teste. Deixa eu seguir aqui até o final. Esse aqui está aqui. Aqui algumas faixas você vai ouvir com muito mais facilidade, outras vai precisar de muito mais ganho, é normal. Curvas de Fletcher e Manson, lembra disso, né? Da nossa audição. Aqui. E o último, finalmente, vamos dizer que eu começo a ouvir aqui. Ótimo. Olha só o que ele faz. Naturalmente ele faz a sua curva aqui de audição do seu ouvido esquerdo. Ele memoriza isso com data, com horário. Tá? E aí você vai começar a fazer agora o direito. Vamos para o direito. Então pode fazer em outra ordem? Posso. Vou fazer esse aqui primeiro. Depois esse aqui. Esse. Eu não estou fazendo real, tá? Vocês entenderam, né? Olha, deixa eu já sombreado o que eu já fiz. Terminou? Legal. Pode clicar aqui no R. Ele vai parar. E ele memorizou a sua curva. Então, ao mesmo tempo que você tem as suas curvas para ir comparando, se você fizer esse teste daqui a uma semana, um mês, um ano, 10 anos, você tem essa curva gravada. Ao mesmo tempo que você tem essa curva gravada para comparação, ele já vai descobrir qual é a sua banda e o seu ouvido que escuta menos. Então, aqui no caso vai ser o direito em qual, né? Você pode até clicar aqui, ó, e ver o desempenho ou a progressão de cada banda em cada ouvido ao longo do tempo. Cada vez que você faz o teste, ele memoriza, né? Então você vai vendo aqui, depois que você fizer 4, 5, 6, 7 testes, exatamente como está evoluindo a sua audição. Muito interessante. Nos vários índices, nessas várias oitavas aí que a gente faz o teste. Mas enfim, deixa eu fechar aqui. Eu queria descobrir qual que era o mais baixo. Eu não sei se eu consigo ver o valor exato aqui. Um desses três aqui, esse, ou esse, ou esse, é o que você precisou de mais ganho. Portanto, é o que seu ouvido ouve menos. É a faixa de frequência, a oitava que seu ouvido tem mais dificuldade para ouvir. Então, provavelmente é essa e provavelmente é no do ouvido direito. O que ele vai fazer? Ele vai memorizar essa informação, o Denis, no ouvido direito, nesse índice 6, nessa sexta oitava, tem hoje a maior dificuldade de audição. Então, a hora que você clicar geração de sinal, eu não tenho nenhum CD aqui para inserir agora, mas o que ia acontecer? A hora que eu clicasse em geração de sinal, aquela banda naquele ouvido seria reproduzida no volume limiar de audição meu. Ou seja, você praticamente não vai ouvir. Se você estiver na mesma sala, né, com o mesmo fone, no mesmo volume, vai ser aquele negócio, limiar de audição. Você está ouvindo um pouquinho. Ou seja, não vai te atrapalhar, não vai te incomodar. E a ideia dessa tecnologia, desse estudo, é que esse sinal, se você ficar ouvindo ali, né, por 15, 20, 25 minutos, eu acho que ele mesmo controla esse tempo, tá? Ele te avisa quanto já foi, se você precisa mais, que horas que para e tudo mais. Você só clica aqui e fica com fone, escutando. Se você quiser ver um filme, você vê um filme, não tem problema na TV.
Se você quiser ler um livro, você lê um livro. Se você quiser jantar, bater um papo, não tem problema. O importante é você estar com o fone de ouvido e aquele sinal estar sendo reproduzido naquele volume, no seu ouvido certo, na banda certa. Ah, mas se eu estiver num lugar ruidoso, ou vendo TV, eu não vou ouvir o sinal. Não tem problema. Você não precisa ouvir. A ideia é o seu cérebro estar sentindo aquele som. E a ideia é o seu cérebro estar ficando mais sensível. Quanto mais sensível? Quanto tempo demora? É que nem um exercício físico qualquer. Não adianta você ir na academia um dia, fazer lá bíceps e daqui a pouco seu bíceps está lindo, maravilhoso. Não, é uma coisa gradual que requer disciplina, você fazer todo dia. Ah, não dá todo dia? Tudo bem, a cada 2, 3 dias, né? Não dá para ir na academia 5 minutos, tem que fazer 1 hora de exercício. Então é a mesma coisa. Se você está afim de cuidar da sua audição, melhorar a sua audição, vai fazer isso com regularidade, com frequência. E depois que você fizer algumas sessões de tratamento do ouvido, da audição, você pode fazer um novo teste. É só voltar aqui, LR, faz um novo teste, aí compara. Vai clicar aqui e vai comparar os seus gráficos. E se mudou, agora vamos dizer que essa aqui agora você já melhorou, você não precisa de tanto ganho. Você vai ver que melhorou a sua audição. Agora tem uma outra oitava que passa a ser a pior, e talvez num outro ouvido. Quando você der a geração de sinal, ele vai fazer naquele outro ouvido, naquela outra banda. Aí você vai fazer exercício também, vários dias, várias semanas, vários meses. E você pode medir os seus progressos, né? Então é uma coisa que você mesmo avalia, sempre no mesmo fone, sempre no mesmo ouvido, é bastante confiável. Então achei muito interessante, tá? Nem que seja para você fazer um rápido teste da sua audição, ver como ela está. Tá ouvindo bem essa frequência? E essa? E essa? E essa? Pô, o 11 está muito difícil? Pô, cuidado, você pode estar exagerando em volume, em tempo de exposição, né? Então, é interessante mesmo como uma audiometria bem simplificada, né? Não substitui o exame de audiometria, é importante reforçar isso. Mal não faz, isso é certeza, né? Não tem como um ruído tão fraquinho fazer algum tipo de mal. Imagina, a gente tem ruídos no ambiente muito mais fortes, não tem contraindicação. Pelo contrário, ele falou, as pessoas ligam, me reportam melhorias, né? Então, puxa, agora eu consigo ouvir a televisão mais baixa, que interessante. Eu entendo melhor o que as pessoas estão falando. Então eu pretendo também fazer testes regulares e fazer esse exercício. Deixo lá o fone enquanto eu faço outra coisa, enquanto eu leio uma revista, um livro, e só tende a ajudar, né? Tudo indica que vai ajudar. E quem sabe daqui a alguns meses a gente tem aí um ganho significativo na audição, que é sempre muito bem-vindo, certo? No nosso trabalho, na nossa profissão, no nosso hobby. E lembrando que se você é da Academia Black, de repente você vai ganhar até uma cópia nossa aqui de presente, que dura pelo menos 3 meses, bastante tempo para você poder experimentar, testar, ver se funciona para você, se você gosta. Eu aproveito o vídeo aqui para agradecer mais uma vez a visita do Ji Won, da Biosom, aqui no nosso estúdio, da Academia do Produtor Musical, por ter explicado as tecnologias. Espero que ela cresça bastante no Brasil, ajude os músicos e outros profissionais que possam ter problemas de audição e dependem da audição para exercer a profissão ou para ter uma vida melhor. Valeu, pessoal. Um abraço.